aplaudir ao Senhor pela vida do apóstolo Pio. Glória a Deus. Você pode ter sua mão para cá para abençoar o homem de Deus. Depois ele vai falar da esposa que está aí, da família. Pai amado, Pai querido, nós queremos te exaltar, te louvar e te bendizer. Nós abençoamos, Pai de amor, a vida do apóstolo Pio, que ele tenha liberdade de ministrar aquilo que o Senhor já colocou ao coração, à mente do teu servo, Pai de amor, que ele tenha liberdade, autoridade, graça e unção, Senhor, para compartilhar desde já aquilo que o Senhor já semeou na vida do teu filho. Nosso coração essa noite é como uma terra boa, fértil, arada, preparada para receber a semente da tua palavra. Usa o teu filho, Pai, com graça e com sabedoria, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, apóstolo. Glória a Deus. Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Amém, queridos? Eu confesso que eu estou meio envergonhado. Depois dessa apresentação, me senti meio constrangido. Fiquei aqui me vendo, meu Deus. Eita glória. Não é? Fiquei um pouco envergonhado, mas muito grato de poder estar aqui com vocês, vivenciar esse momento. Está aqui a minha amada esposa, a apóstola Débora, é a minha base, meu alicerce na minha casa, junto dos meus filhos. Eu louvo ao Senhor pela vida dela. Ela falou para eu não falar, mas eu vou falar. É a mulher mais linda do mundo. Pelo menos para mim. Aleluia. Cada um tem a sua. Ok? Então não olha para mim não. Amém? Só para descontrair, porque eu estou nervoso. Vocês já viram aí que eu estou. Né? Os nossos filhos, Thalita e Felipe, um em cada canto da terra. Não sei porquê, mas Deus os enviou, um em cada canto. Thalita mora hoje em Sydney e Felipe em Toronto, Canadá. Um na Austrália e outro no Canadá. Jesus poderoso, 24 horas, 10 horas. É uma bênção tremenda, mas são filhos amados do Senhor, que Deus tem nos dado graça, né, na vida em família, e eu louvo ao Senhor, porque Ele tem nos sustentado, inclusive na saudade, que saudade, né? Mas Deus é bom. Bom, queridos, deixa eu falar um pouquinho, eu acho que a maioria não me conhece, porque primeiro falaram o Luiz Carlos, depois falaram o Pio, né? Falaram, quem que é, o Luiz Carlos ou é o Pio? Ou é Luiz Carlos Pio? Né? Na verdade é Luiz Carlos Gomes da Silva, não tem nada a ver com o Pio, mas o Pio tem tudo a ver porque é um apelido de infância. Então minha mãe me chamava de Pio, meus irmãos me chamam de Pio e todo mundo me chama de Pio, e tudo bem pelo Pio, ok? Você pode me chamar de Pio, não tem problema nenhum, tá ok? Mas de onde apareceu isso? Apareceu de uma brincadeira de criança, de amigos. Eu tinha a camisa do Pio Pio e Frajola, ninguém conhece, só eu, ok? Então eu tinha lá, estava escrito Pio Pio, e aí a gente na brincadeira falava, o Pio Pio gordo, porque era baixinho, gordinho, né? E aí ficou, não teve como sair, e glória a Deus, que eu descobri que na tradução grega, Pio significa justo. Aí eu já fiquei todo cheio, aleluia, sou um cara justo, né? Já fiquei todo mais abençoado, né? Glória a Deus. E... bom, minha vida de infância foi no interior, minha esposa é daqui de São Paulo, ali de Santo Amaro, né? Eu sou de Bebedouro City, alguém conhece Bebedouro? Só os pastores, glória a Deus, não estou sozinho, né? Gente, eu achei que ninguém ia conhecer Bebedouro, né? Bebedouro é uma cidade perto de Ribeirão Preto, né? Perto de Barretos, Ribeirão Preto, Barretos mais conhecido, Festa do Peão, aquela coisa toda. Né, ali toda a minha infância, mas saí muito cedo de Bebedouro, já com 14, 15 anos, me tornei esportista, né, atleta de futebol, e dos meus 15 até os meus 30 anos eu fui atleta de futebol profissional, enfim, e dentro desse caminhar Deus me converteu, Deus me levou à cruz, e o Espírito Santo me encheu, e ali nós começamos uma caminhada de fé, muito novinhos ainda, e começamos a edificar o reino de Deus lá em Londrina. Estava jogando em Londrina quando Deus começou o ministério na minha vida, e eu corri por várias cidades. Só para você ter uma ideia, quem já mudou mais de 10 vezes aqui? 10 vezes, irmão? Mais? Eu mudei 14 vezes. Eu bati o recorde, mais?
Jesus poderoso, eu achei que ninguém mudaria de cidade igual eu. Achei alguém neste mundo, não é? Você sabe o que é mudar 14 vezes, irmão? Jesus, cada 6 meses eu estava numa cidade diferente, né? Na época o futebol não dava dinheiro, então a gente ficava pulando para lá e para cá para pegar umas migalhas. Hoje não, irmão, hoje eu estaria rico, aleluia, né? Mas naquela época eu tinha que ficar pingando, né? Mas glória a Deus por isso, porque eu conheci muitas pessoas, né? Pessoas muito boas, pessoas que me ajudaram muito, e nessa caminhada eu conheci principalmente o meu Senhor e Salvador, que me estabeleceu ali na cidade de Itu. A última cidade que nós moramos foi aqui em São Caetano, e eu fui para Itu, né? Já como pastor, para edificar uma igreja. Estamos lá já há 30 anos, aleluia, 30 anos já. Eu acho que eu vou parar de falar, que você fala, esse cara é velho demais, não é? E, obviamente, eu trabalhei como professor de educação física. Então, olha, fui atleta, professor de educação física, pastor, né? E hoje neuropsicólogo. O cara é doido mesmo, né? Eu gosto muito de estudar. Eu acho que estudar é algo que nos edifica muito. Sou muito... Já dei toda a minha ficha aqui, né, pastor? Inclusive temperamento fleumático, né? Que mais? Estamos juntos, apóstolo, né? Fleumático. Então, muito estudioso, muito da palavra. Gosto muito daquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração, na profundidade do conhecimento de Deus. E extremamente honrado de estar aqui com vocês, vivendo esse momento de aniversário, né? Que momento gostoso, com um tema maravilhoso. Quando eu soube do tema, deu uma tremedeira, pastor. Eu falei, meu Deus, como é que nós vamos falar sobre isso, né? Não é? Eu falei, Jesus amado, eu fiquei firmados na rocha. Diga para alguém, você está firmado na rocha, irmão? Mas fala olhando nos olhos dele. Se você falar meio devagarinho, não vai entender direito. Você está firmado na rocha mesmo? Aleluia. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Posso interagir com vocês? Tudo bem? Ok. O que é a rocha para você? E não vem com a conversa de crente. Porque a gente tem conversa de quê? A rocha é Jesus. É ou não é? Todo mundo aqui é crente? Mas vale também, ok? Né? Mas a gente tem uma resposta na ponta da língua, né? Estou firmado na rocha, estou firmado em Jesus. Mas o que significa a rocha para você? E é isso que eu quero conversar com vocês um pouco, para que a gente possa entender esse tema maravilhoso, glorioso do Senhor, e que eu espero que da mesma forma como o Espírito Santo edificou a minha vida, com esta palavra Ele possa edificar a tua vida, principalmente com esse questionamento: como nós realmente estamos fincados, firmados nessa rocha, o que essa rocha significa para nós, qual é a real referência desta rocha nas nossas vidas, amém? E aí eu quero ler esse texto da palavra do Senhor na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Isaías 28, no versículo 16, que diz assim, a minha versão é King James, tá? Atualizada, está na tela. Eita glória, aí que benção, é a mesma lá. Vamos lá. Por isso declara Yahvé, o Eterno, eis que coloca em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crer em mim jamais será abalado. Aleluia. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Eu quero orar com você, Pai, que a tua misericórdia nos alcance nesse momento, e que, como aqui foi declarado, estamos diante de uma terra fértil, que está sedenta pelo conhecimento e pela revelação da tua palavra. Por isso eu peço, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo possa conduzir esse tempo, Senhor Deus, de grandes e poderosas revelações ao nosso coração, nos edificando, nos admoestando, Senhor Deus, e nos conduzindo diante de uma voz profética, a sermos, Senhor Deus, aqueles que verdadeiramente conhecem a rocha e nela está firmado. Em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito ministre a cada um de nós, que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, que a tua voz profética seja ouvida em cada coração nesta noite,
em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, querido. Como eu disse que eu sou fleumático, eu fui pesquisar o que significava firmado na rocha, né? Qual é o significado disto, né? O que essa palavra tem? E eu achei uma frase interessante sobre isso, que diz: é a expressão que ecoa a importância de uma fundação sólida. Uau, eu falei, cara, isso tem um sentido, é uma expressão. O que é expressão para você? Existem vários tipos de expressões. Existe a expressão corporal, ok? Na educação física a gente aprende isso, né? Que nós vimos aqui por meio da dança. O que é uma dança profética? É uma expressão corporal que ecoa a perfeita adoração ao Deus Criador, amém? Então, quando você dança ao Senhor, você está expressando por meio do seu corpo uma verdadeira adoração. E isso precisa ecoar. O que significa ecoar? Precisa se expandir. Não pode ficar só em você. Amém? Vocês estão aí ainda? A questão é que muitas vezes nós temos Cristo em nós. Glória a Deus por isso. Mas se não ecoar a voz do Cristo que está em nós, não estamos firmados na rocha. Estamos firmados em nós mesmos. Tudo bem? Vocês estão comigo? Então essa expressão, ela precisa ecoar, ela precisa ir além de você. Porque há nela uma grande importância, um grande valor, um grande propósito de vida, como igreja, como pessoa, como família. Há um valor, há um chamado, há um propósito, que vai dar fundamentação, uma fundamentação sólida, inabalável, inabalável. E essa sustentação tem que estar em nós, em mim e em você, tem que estar na igreja. Por isso, essa expressão de estar firmado na rocha, e quando nós agora eu quero trazer, quer ser crente, amém? Vamos trazer Jesus para essa rocha, ok? Amém? Diga para o seu irmão assim: Jesus é a rocha. Diga de novo: Jesus é a rocha, irmão. Aleluia, glória a Deus. E aí eu vou fazer essa reflexão. Será que quando olhamos Jesus como rocha, Ele é uma expressão que ecoa sobre toda a humanidade? Sim ou não? Eita, vocês ficaram em dúvida? Tem dúvida aí? Seria Jesus a expressão que ecoa o nome Jesus Cristo, que nós cantamos, que tem todo o poder, toda a autoridade, que nós declaramos isso, ele ecoa sobre toda a humanidade, sim ou não? Claro que sim. O nome Jesus dividiu os tempos, antes e depois de Cristo. Ecoou de tal forma que mudou a história da humanidade, crentes e não crentes, os que estão na igreja e os que estão fora da igreja. Eu estou falando de humanidade, estou falando do ser humano, estou falando da história da humanidade. Esta rocha que você crê, ecoou de tal forma sobre todos os povos e nações, e que se você estudar e tiver a oportunidade de estudar isso, sobre todas as religiões, Jesus, o Cristo, é reconhecido. Todas as religiões e deuses reconhecem Jesus, seja como profeta, seja como filho de Deus. Mas é a expressão de adoração, o fundamento que foi solidificado nesta rocha, mudou a história de toda a humanidade. Você pode fazer isso também, amém? Quando nós começamos a ecoar, declarar e gerar uma expressão de fé, capaz de mudar a história de uma pessoa, de uma família, de um grupo, de um bairro, de uma cidade, de um estado, de uma nação. A tua expressão, estou firmado na rocha, pode mudar a história
de muitas e muitas pessoas. Amém, querido? Deus quer usar você como uma verdadeira expressão, que irá ecoar, que irá clamar e declarar Jesus Cristo como a fundação sólida da palavra de Deus, da vida de Deus. Portanto, esse texto de Isaías, ele nos dá essa referência da expressão poderosa de Deus, que revela uma rocha que tem um alicerce verdadeiro, que ecoa, né? Que representa a solidez de todo o plano de Deus, de toda a estrutura do reino de Deus, está fundamentado nesta rocha da qual nós declaramos estar firmados. Os princípios apostólicos e proféticos do Velho e do Novo Testamento está alicerçado na rocha que é Jesus Cristo. Nesta rocha experimentada, preciosa pedra angular, pedra de sustentação, sobre ela estabelece os alicerces verdadeiros, os fundamentos de toda a história da humanidade. A tua história está na rocha. As tuas raízes, as minhas raízes, estão na rocha. Tudo está ali. Por isso que a Bíblia diz: dele, por ele e para ele são todas as coisas. A tua história está firmada na rocha. É nela que nós encontramos uma perfeita identificação de Cristo, como o único fundamento seguro. Somente em Cristo há salvação. Somente nesta rocha você encontra segurança, salvação, cura, libertação. Portanto, essa rocha ela precisa ser identificada na vida de Cristo, mas também na nossa vida. A rocha ela tem uma representatividade que eu estava pensando sobre isso, e Deus falou assim: tudo começou na rocha. Eu falei: eita, não é? Todos os princípios e fundamentos da fé foram estabelecidos na rocha. E no alto monte, Deus escreveu aonde? Na rocha. Tudo está na rocha. Diga para o seu irmão: tudo está na rocha, irmão. Mas você está na areia ou está na rocha? E onde nós estamos? O que nós identificamos? Não é? Sabe o que eu achei interessante, apóstolo? Que ali com Moisés, depois eu vou falar um pouquinho dessa experiência de Moisés, mas me chamou a atenção que a Bíblia diz que o dedo de Deus escreveu na rocha. Deus tocou a rocha, assim como Ele nos toca, para escrever os seus fundamentos, os seus princípios, os seus valores, a sua história. Eu contei rapidamente a minha história, ok? Mas se um dia eu tiver a oportunidade, eu vou contar a minha história para você. Você vai chorar, você vai rir bastante, e eu te garanto que no final você vai me dar um dinheirinho. Você vai estar aqui um dinheirinho para você, porque o negócio foi pegado. Se você contar a sua história para mim, provavelmente eu vou rir muito, eu vou chorar muito com você, e vou te dar um dinheirinho depois também. Fala: cara, Deus foi bom contigo. Não é? Todos nós temos as nossas histórias, e em todas elas a rocha se fez presente, nos tempos bons e nos tempos maus. A rocha esteve com você. Talvez você não a viu, talvez você não conseguiu tocá-la, mas ela estava lá, presente na tua vida. Amém? Esta é a rocha que Deus estabeleceu, que fez ecoar sobre toda a humanidade, que mudou a história do homem, fundamentado no seu Filho unigênito, Jesus Cristo, estabelecido como a pedra angular. Nós sabemos disso, amém? Jesus é a rocha eterna, amém?
Você sabe disso, irmão? Então dá um glória a Deus aí para ajudar o pregador aqui. Aleluia, agora fiquei mais feliz. Ajuda o pregador quando você dá um glória a Deus, não é? Joga um são para o altar aqui e eu pego. Aleluia, amém? Pelo menos eu sei que vocês estão aí. De repente acontece o arrebatamento, eu oro, gente, está todo mundo quieto. E aí eu fico meio constrangido. Vocês já me constrangeram na hora que eu entrei. Já botou um telão bonitão ali, eu parecia um jogador de futebol mesmo, né? Estava bonitão, magrinho, agora a coisa está meio pegada, mas vamos lá, né? Depois dos 60, cheguei agora no 60, irmão. Oh, glória a Deus, Deus é bom. E vou até o 100. E vou até o 100, para a glória de Deus. Jesus Cristo é esta pedra viva, né? Essa pedra angular. E eu quero ler esse texto para você que confirma isso, só para que você possa realmente consolidar isto no teu coração e na tua mente. 1 Pedro 2, versículo 6, do versículo 6 ao 8, diz assim: porquanto assim está registrado na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, e aquele que nela deposita a sua confiança jamais será envergonhado. Engraçado, porque lá ele fala abalado e aqui fala envergonhado. Por quê, irmão? Inclusive os originais são palavras diferentes. Por quê? Não vou entrar nessa área, senão vou ficar mais uma hora aqui. Porque os tempos são diferentes. Os tempos são diferentes. Hoje, a sociedade tem o hábito, não de apenas abalar as pessoas, mas de humilhar as pessoas. O esfriar do amor, em meio às pessoas, tem gerado, né, vergonha, humilhação, frustração. Então os sentimentos que permeiam a vida humana hoje, não são tão diferentes, mas eles têm as suas nuances, as suas diferenças. E por isso, Deus é atual, amém? Por isso a palavra é atual, porque ela traz o renovo de Deus sobre nós. Mas continuando no texto, ele diz assim: assim sendo para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a principal, a pedra angular, a pedra de tropeço, a rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem, tropeçam na palavra, por serem desobedientes, todavia, para isso também foram destinados. Aleluia. Você está convicto que Jesus é a pedra? Amém? Posso continuar a partir daqui? Eu falei da importância do ecoar desta rocha, do que significa estar firmado na rocha. Eu estou só rapidamente dizendo que Deus, o Pai, o Criador, Ele estabeleceu uma rocha, e nesta rocha Ele firmou, Ele declarou todo o fundamento que nós precisamos, o único fundamento, não só o todo, mas o único fundamento que nós precisamos estar alicerçados, fincados, firmados, são nos fundamentos da palavra. Por isso que o texto fala, esta palavra, esta rocha pode ser tropeço para alguns, mas pode ser edificação para outros, e eu espero que para a sua vida seja edificação. E aí nós entendemos porque Jesus disse que Ele não veio trazer paz, Ele veio trazer espada. Ele veio separar o joio do trigo. Por isso alguns tropeçam na rocha, ou na pedra. Não sei se eu vou dar o crédito certo, mas tinha um escritor, Carlos Drummond de Andrade, há uma pedra no meio do caminho. Já lembra? É isso? Acertei? Puxa, tem um teólogo aqui, aleluia. Oi? Tem um mineiro. É verdade. No meio do caminho tinha uma pedra. Há uma pedra no meio do caminho. Sempre tem uma pedra no meio do caminho, não é? Não. Na vida de vocês nunca teve pedra. Sempre tem algo para fazer com que a gente perca o foco, para nos desviar do caminho, ou às vezes para nos machucar, para nos ferir. Essa pedra é Jesus Cristo. Quem coloca a pedra no sapato? Não é? Por que sempre tem uma pedra no caminho?
Eu digo o Ricardo Drummond de Andrade, ele tinha suas razões. Talvez a sua sabedoria, que na vida humana há muitas pedras. Umas são para tropeço, outras são para edificação. A questão está como você as vê, como você as administra, como nós olhamos para elas. Faz toda a diferença. Mas a rocha que precisamos estar firmando é uma rocha de paz, não é uma rocha de tropeço, porque você crê. Amém ou não? Amém, igreja? Se você crê, esta rocha te edificará poderosamente, mais do que te edificar. E aí aqui eu vou fazer uma analogia, talvez, ou gerar uma reflexão diferente para você, de ponta cabeça. Tudo bem? Posso fazer isso? Vocês não vão ficar bravos comigo? Não? Tem certeza? Não é heresia, tá? Se for heresia eu posso me corrigir aqui, tá? Tudo bem, queridos? Nós estamos firmados na rocha, amém? E a rocha está firmada onde? É em Deus, né? Claro, é em Deus. Mas a Bíblia diz, se Cristo é a rocha, amém? Vocês concordam? Vou um pouquinho aqui, viu, irmão? Depois eu vou. Vocês concordam comigo? Que Cristo é a rocha, amém, queridos? Fala amém, pelo menos aí para me ajudar. Amém, né? Agora, onde a rocha habita? Em templos feitos por mãos de homens? A rocha está dentro de você. Ela está fundamentada na tua vida. Porque a gente olha a rocha muito distante às vezes. Mas a rocha, o fundamento, está fundamentado dentro do crente. Você em Cristo é a pedra viva que mudará a história da humanidade. Você é a pedra viva de Deus, e eu vou dizer que já foi escrito, não é opinião minha não, está escrito, irmão. Estou parado na palavra. Você está aí ainda, irmão? Pedro 2, versículo 4 e 5 diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, a pedra angular, experimentada, preciosa, o fundamento de Deus, que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, e preciosa para Ele. Vocês também, está escrito aí, me ajuda aí, está aqui? Não colocaram dessa vez, me deixaram perdido aqui. Eu falei muito rápido. Pedro 2, né? Vocês também, diga para o seu irmão, você também. Mas fala bravo agora, cara. Você também, irmão. É pedra viva de Deus, preciosa, amadurecida, fortalecida, porque a pedra do reino de Deus está em você. A pedra habita em você, o poder da pedra está em você, a expressão que ecoa sobre a humanidade está dentro de você. E por isso eu vejo várias rochas neste lugar, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos a pedra viva de Deus. Quanto mais próximos estamos da rocha, quanto mais próximos estamos de Cristo, maior é a rocha dentro de nós, maior é o poder dentro de você, maior é a autoridade de Deus sobre a tua vida. A pedra se fundamenta e se fixa dentro daqueles que creem, por isso ela deixa de ser tropeço, porque ela não está no caminho, ela não está na rua, ela não está debaixo do sapato, ela está dentro do teu coração. Ela é tua essência, ela é tua vida, ela é tua verdade, ela é teu estilo de vida, ela é tudo o que nós temos. Da mesma maneira que temos que estar firmados na rocha, a rocha está firmada em nós. A palavra está em nós, eu e você.
Há um texto que sempre me chamou a atenção, né? Que eu acho, assim, eu fico constrangido com alguns textos da Bíblia. Não sei se vocês, alguns textos eu fico constrangido. Deus do céu, não sei se isso, eu fico meio temeroso. Que quando Jó diz assim, questionando Deus: quem é o homem para que tu o ames tanto? Quem é esse ser pecador, falho, enganoso? Que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quem é este homem para que tu o ames tanto? Olha para o teu irmão: e quem é você para que Deus te ame desse jeito? Você é a pedra viva de Deus. Você é amado do Senhor. Você é precioso para Deus. Você é o ecoar da expressão do amor de Deus na terra. Você é a habitação da rocha. Aleluia. Dos fundamentos da estrutura de Deus. No livro de Hebreus capítulo 10, versículo 16, bem rapidamente ele diz assim: esta é a aliança que farei com depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. A lei que foi escrita na rocha, os fundamentos da rocha, agora estão dentro de você, no teu coração, na tua mente. Por isso que o inimigo, e a gente fala isso, que o grande campo de batalha é a mente e o coração do homem. É o grande campo de batalha. Porque se o inimigo nos roubar a palavra, se o inimigo nos tirar a rocha, não temos mais nada. Não temos vida, não temos alegria, não temos vitória. Por isso Deus falou que vai agora mudar a estratégia. Fará de nós, eu e você, preciosos, amados do Senhor, a carta viva da rocha. Por isso a expressão, uma carta, pelo menos no meu tempo, agora é zap, né? Agora é no zap. No meu tempo era carta, né? Minha esposa não vai gostar do que eu vou falar agora. Nós namorávamos por carta, irmãos. Quem namorou carta? Só eu mesmo, né? Ela morava em São Paulo, né? Morou em São Paulo, nasceu em São Paulo. Aleluia, só falhou. Até eu roubá-la de São Paulo, né? E a gente namorava por carta, irmão. Que desespero que era. A carta demorava 3 dias para chegar. Não é? E 3 dias para voltar, irmão. Você fica, será que ela leu? Será que ela sabe que eu a amo? Não é? 3 dias para voltar, irmão. Ia para o correio. E quando não, desviava. Não é? Que loucura. Ansiedade pura, né? E nós era calminho. Hoje é uma ansiedade. Se fosse nos dias de hoje, irmão, que loucura. Se não tivesse o WhatsApp. Nós somos tudo acelerado, né? Se a pessoa, não sei com você, mas se você manda uma mensagem, a pessoa não responde em 20 minutos, já deu desespero. E se ela responde rápido, porque ela está no trabalho ou fazendo alguma coisa, ela não gostou do que eu falei. Não, ela brigou comigo. Que isso? Ela não respondeu ainda. Que isso? E aí entra o desespero, a ansiedade. E aí vem, e daqui a pouco vem o estresse, depressão, psicólogo. Depois eu deixo o cartãozinho para vocês aí. Amém? Ela viajava, irmãos, 6 horas para me ver. Olha que paixão. Eu morava em Bebedouro 6, dava mais de 6, né? 6 horas para me ver por 6 horas. Porque ela saía de São Paulo, sexta-feira à noite, só tinha ônibus meia-noite, para ir para Bebedouro, 6 horas de viagem. Ela chegava em Bebedouro, 6h30, 7 horas. Nós nos encontrávamos ali, 6, 7 horas, né, da manhã, eu ia pegar lá na rodoviária, aleluia, 9 horas eu me concentrava, eu ia jogar. Aí ela já deixava ela na casa da tia, e eu ia para o clube treinar, ia para o hotel e voltava no domingo, 7 da noite. O jogo às 3h30, 4 horas.
Então, terminava o jogo, tomar um banho, uma ducha, também não ia fedido também, né, irmão? Aí nós íamos nos encontrar às 7 da noite. 11 horas tinha que ir embora. Cada 15 dias a gente vivia isso. Acho que ela nunca fez essa conta, mas eu já fiz muitas vezes. Que loucura, irmãos. 3 anos fazendo isso. Tinha que amar mesmo, né? Tinha que casar mesmo. 40 anos estamos juntos. Aleluia. Para a glória de Deus. Havia um fundamento de amor. Havia um fundamento de esperança. De companheirismo. E é isso que a igreja está perdendo. E quando a igreja perde o amor, perde os fundamentos. Quando não está escrito no coração, está apenas, a palavra de Deus se torna apenas algo contemplativo. Ela não gera efeito de transformação. A palavra precisa estar fundamentada no coração e escrita, não com tinta, mas pelo sangue. O sangue do Cordeiro edificou a rocha dentro do teu coração, dentro do meu coração, e nos transformou para sermos pedras vivas de Deus neste mundo. Sabe que aqui eu penso naquela expressão, apóstolo, que diz assim: se eles não clamarem, está falando dos fariseus, quem vai clamar? Ô Pedro, você está fazendo o quê que você não deu um glória a Deus ainda? Você entendeu? Essa é a verdade, irmão. Se os fariseus não clamarem, haverá pedras na terra. Quem é a pedra viva de Deus? Eu e você, irmão. Você tem que dar glória a Deus todo dia. Você tem que ecoar a expressão da rocha. Você tem que ecoar a glória de Deus. Para isso somos filhos de Deus, amados do Senhor. Rocha viva de Deus. Amém, querido? Diga para o seu irmão assim: você é a rocha viva de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu quero te levar para uma experiência. Eu vou te contar uma história. Quem gosta de história? Aleluia. Quando eu conto história, eu tenho aquela ideia de... Eu sou meio do mundo do Bob. Quem assiste? Só eu assisti essas coisas do mundo do Bob. Que ele viaja nas histórias. Então eu tenho essa mania. Quando eu leio a Bíblia, eu dou essa mergulhada. Eu tento me colocar dentro da história, para eu entender as pequenas coisas, os pequenos detalhes da história e internalizá-la, né? E ao fazer esse estudo, Deus me levou já há algum tempo, né, sobre Moisés, no momento em que ele toca a rocha. Ali é uma rocha. Deus o orienta, amém, querido? Como é que Deus o orientou? Quem lembra aqui? Vamos lá, vamos ler para a gente não ficar cobrando demais de vocês, né? Vocês leem a Bíblia, amém, irmãos? Glória a Deus. Mas vamos lá. Êxodo 17, versículo 6, está lá. Diz assim, ó: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. E aí a Bíblia diz: ferirás a rocha, e dela sairá água, para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés a visão dos anciões de Israel. Amém? Está escrito isso na sua Bíblia? Ferirás a rocha. Alguns golpeará a rocha. Eu fiquei refletindo sobre isso. Deus, diante de um clamor de Moisés, diante das lamentações do povo, que estava com sede, em sofrimento, Deus direciona Moisés a uma rocha. Diante de uma rocha, ele diz: você irá até aquela rocha e ferirá essa rocha, e ela irá fluir a água necessária para saciar a sede de todo o povo. Murmurador, diga-se de passagem, entre aspas. Ok, o que nos remete isto? Principalmente quando nós vamos ler agora Números 20, versículo 8. E Deus disse para Moisés: toma a vara, ajunta a congregação, tu
e Arão teu irmão, e falai a rocha. Ué, mas onde está o golpear? Por que não feriu a rocha? Ele diz: falai a rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Espera aí, a Bíblia é contraditória? Vocês estão aí ainda, irmãos? Seria a Bíblia contraditória? Não, não pode ser. E por que temos duas ações diferentes? Porque há dois movimentos proféticos diferentes. Quando ele fala ferir, ele está se remetendo ao Messias, que seria ferido pela nossa iniquidade, e nas suas feridas seremos sarados. Ele está visualizando profeticamente o grande mover de Deus por meio da rocha. Haveria salvação. Águas vivas de Deus iriam purificar toda a humanidade. Pelas suas feridas nós somos sarados. Onde o pecado da rocha eterna, o fundamento, o golpeou. O que vai golpear a rocha? O teu e o meu pecado. É isto que golpeia a rocha e fere a rocha. Mas ainda que você a fira, ainda que você a machuque, ainda que você a negue, águas vivas de Deus fluirão sobre você. Ainda que você o abandone, ainda que você deixe a rocha, ainda que você não esteja firmado na rocha, Ele não te deixará e não te abandonará. Ainda que você o negue, como Pedro fez, ainda que você negue 1, 2, 3 vezes, ainda assim a rocha te abraçará e dirá para você: vá e apacente as minhas ovelhas, vá e apacente os meus cordeiros, seja a pedra viva de Deus na terra. Ainda que o teu pecado, que o nosso pecado chegue a esse ponto, o poder de Deus, o fundamento eterno, jamais te abandonará. E isso é tremendo, isso é sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor, porque não é pelos nossos pecados, mas é o quanto nós estamos próximos dEle. Ele não está aqui para nos apontar. Jesus não morreu na cruz para te culpar, mas para te perdoar. Jesus foi à direita de Deus Pai para interceder por você e te amar e dizer: você é pedra viva na terra. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Que experiência. Mas o golpear a rocha também nos fala de uma desobediência. O pecado é a desobediência. Você já deve ter ouvido isso, que Moisés ficou bravão. Já não é? Já não ouviu isso? É uma teologia que diz: olha, ele ficou bravo, porque o pessoal ficou perturbando. Você foi perturbado por pessoas, irmão? Aquela pressão, faz isso, você tem que fazer, porque ele falou mal de você, né? Esse dia eu estava atendendo um jovem, e ele brigou na escola, deu um soco na cara de um menino, e aí foi parar no consultório da psicologia. Cara, ele já estava lá, né? Eu só fui falar: por que você bateu no cara? Ele falou: não é, a gente estava jogando, né? E aí estava todas as minhas paqueras, estava todo mundo ali, e aí o cara me provocou, e eu falei assim: cara, mas você é passivo, você não é de briga, como é que você entrou nessa? Eu conversando com ele: não, doutor, você tem que entender que todo mundo me pressionou, vai que ele vai bater em você, vai que ele vai bater. Aí eu falei assim: pois, em vez de eu apanhar, eu vou bater primeiro. O que significa isso? Ele foi sugestionável.
Uma mente frágil é uma mente sugestionável. Uma mente sem convicção, sem a rocha firmada, é uma mente sugestionável. Você faz o que as pessoas dizem que você tem que fazer, não o que a palavra diz que você tem que fazer. Você se mostra pelo que os outros dizem, mas não pela essência da vida de Deus em você. E eu consegui de alguma maneira fazer aquele garoto entender, um garoto não crente, que ele precisava perdoar. E que a atitude dele poderia gerar grandes dificuldades, inclusive com seus amigos. Aquele jovem que ele agrediu, acabou tendo o seu nariz, não chegou a quebrar, mas bateu no nariz, sangrando. Meu Deus, você como sangra. Bom, aqui tem uns vasinhos que sangram absurdamente. Foi nada tão terrível, mas o sangramento causou um alvoroço. E esse jovem ficou muito constrangido com isso. Eu pude instruí-lo a solucionar aquela questão. E aí eu vou te dizer algo. Não bata na rocha. Fale com a rocha. Nós temos um problema. Não sei se é um problema, uma dificuldade, mas a sociedade atual, ela tem um problema que inclusive, não sei se vocês sabem, mas o Brasil está em primeiro lugar do nível de ansiedade mundial. O Brasil é o país mais ansioso da face da terra. E cresceu aproximadamente 40% pós-pandemia. O Brasil está em segundo lugar entre os países depressivos. Em primeiro lugar está os Estados Unidos. Nós somos o país de segundo lugar de maior índice de depressão. Índice de depressão. Nós temos suicídio no Brasil. Uma pessoa se mata no Brasil a cada aproximadamente 2 minutos. Quanto tempo estamos aqui? Quantas pessoas já se suicidaram? Uau! Uma última pesquisa que eu vi aí acho que foi a Natura que fez, né? Foi identificado que cada 10 pais brasileiros, cada 10 pais não amam os seus filhos. 5 crianças disseram que não sabem se o pai o ama ou não. Cada 10 crianças pesquisadas, 50% das nossas crianças não sabem, não têm certeza se o pai o ama. Se nós pensarmos que 95% da população, mais, eu diria, segundo a última vez que eu vi, mas já tem um tempo, aproximadamente 98% da população brasileira é cristã. Não só evangélica, cristã. E aí você coloca que 50% dessa população de pais não amam os seus filhos. Ou não demonstram amor ao filho, ou não expressam, ou não fazem ecoar o amor verdadeiro aos seus filhos, a ponto dos seus filhos duvidarem. Se não amamos os pais que vemos, como amamos a Deus que não vemos? Preocupante, né, irmão? Mas nós podemos mudar isso. Porque somos as pedras vivas de Deus. Não somos influenciáveis. Por isso eu quero te dizer o seguinte. Não eu, mas o Espírito Santo. Se você é pedra, pare de esmurrar a si mesmo. Pare com o perfeccionismo. Pare com a culpa. Para de culpar você. Tudo você se culpa. Tudo nós estamos ecoando ansiedade, derrota, fragilidade, culpa. Está na mente do brasileiro.
Você percebe, uma vez até eu fui chamar a atenção sobre isso. A gente pede desculpa para tudo. Oh, desculpa aí. Mas você não fez nada, por que você tem que pedir desculpa? Isso está tão internalizado na cultura, que a gente sente culpa de tudo. A gente não fez nada, não, a culpa é minha. A grande maioria das pessoas sentem medo, por culpa, de falar com seu cônjuge, falar com seu filho. O Brasil tem um índice altíssimo de violência domiciliar. Não somente violência física, mas psicológica é uma das maiores. Homens e mulheres vivem nos lares cheios de medo, estão esmurrando a si mesmos. Nós deixamos de ser protagonista para ser coadjuvantes da nossa própria vida, porque estamos nos esmurrando a nós mesmos. Você não precisa levantar a mão, não, mas talvez muitos que estão aqui estão vivendo isso hoje, se culpando por uma série de questões que não há culpa em você. Esse dia eu ouvi um testemunho de um pastor que me chamou a atenção. Ele infelizmente teve um relacionamento na sua juventude. Ele tinha apenas 17 anos. E ele se relacionou com uma moça. E a moça engravidou. Ele assumiu essa criança, não um relacionamento, mas assumiu a criança como filho. Essa criança nasceu excepcional, especial, excepcional não usa mais, perdão, especial, né? Com autismo e com alguns outros problemas psíquicos, mentais. E ele ficou com isso, tentou cuidar, a mãe não deixou ele cuidar, a mãe mudou da cidade que ele morava, foi para muito distante, e ele carregou isso por muito tempo, fez o que ele pôde, e ele sofria com isso, se casou, teve outros filhos, né? Filhos, uma família linda, eu a conheci essa família, e ele viveu com isso. Ele deu esse testemunho, ele está com 50 e poucos anos, quase 60 anos. Fazem 3 ou 4 anos, que ele foi comunicado que o filho não era dele. Foi necessário fazer lá um DNA para uma situação ou outra. E ele se culpou a vida inteira por ter gerado um filho especial. A vida inteira. E ele deu esse testemunho chorando e falou: há pouco tempo eu fui liberto, porque eu me sentia culpado. Não que ele não cuidou do filho, tá bom, querido? Ele fez tudo, ele investiu com terapias, ele investiu. Hoje o filho dele tem uma condição boa dentro do espectro autismo, né? Tudo bem, mas ele achava que a semente dele era podre. Olha que mentalidade, olha o que o diabo fez. E ele se culpou. Inclusive ele diz isso: eu me esmurrava continuamente, por ter inclusive não me casado com essa moça. Tive outra família, mas eu sofri por anos e anos, me sentindo culpado. A culpa é algo que nos corrói por dentro, e aí a gente fica se agredindo. Se você é a rocha de Deus, pare de se agredir. Libere perdão para si mesmo, porque Deus quer usar você. Deus quer usar a igreja. Nós precisamos falar conosco. Não bata em você, apenas fale, porque há muita água de Deus para fluir por meio da tua vida. Há muita coisa boa que Deus vai fazer por meio de você, querido. Deus vai te usar, você é a rocha que vai fluir a água viva de Deus. Então tira a culpa. Seja você o protagonista da sua vida em Cristo. Vá e não peques mais, disse Jesus. Aquela mulher adúltera, ele não jogou cargas e pesos sobre ela, mesmo em meio a pressões externas. Jesus a abençoou, porque viu nela uma pedra viva de Deus. Como por exemplo a mulher samaritana, naquele poço,
Tinha ela 5 maridos. E o que estava nem era marido. Jesus acusou? A culpou por isso? Não, ele viu nela uma pedra viva a jorrar água por meio da adoração. Por isso eu sempre digo, apóstolo, que cada vida, cada pessoa que Deus coloca na nossa frente, a vida dela será mudada ou não, de acordo com o seu olhar para ela. Se você ver nela uma pedra viva de Deus, você vai amá-la. Se você ver essa pessoa como um filho, uma filha de Deus, fará toda a diferença. É isso que Deus está dizendo nessa segunda passagem. Moisés, fale com Jesus, fale com a pedra que está dentro de você, e do teu interior, do interior desta rocha, irão fluir rios de água viva. Diga para o seu irmão assim: você é a rocha de Deus, e do teu interior irá fluir rios de água viva. Irá fluir poder de Deus, glória de Deus, alegria de Deus, unção do Espírito Santo. Irá fluir das rochas de Deus. Nós somos a rocha dos nossos dias. Amém, querido? Você é essa rocha. Estamos firmados na rocha que é Jesus. E esta mesma rocha está fundamentada em nós, está dentro de nós. Por isso Jesus disse sabiamente: as obras que faremos serão maiores do que as que ele fez. Com muita sabedoria ele disse isso. Eu sei que é desafiador, né, apóstolo? Como assim? Mas Deus vai te usar, e vai usar esta igreja, e vai usar esta vida, a tua vida, a tua família, como rocha viva de Deus. Por isso eu tive muito tremor com essa mensagem, com esse tema, porque a primeira coisa que veio à minha mente, apóstolo, não foi nada do que eu preguei até agora, do que eu ministrei até agora. Primeira coisa que o Espírito colocou no meu coração: foi a passagem de Daniel contra os reinos do mundo, segundo a visão que ele traz por revelação. Está no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 34. Que ele diz assim: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi esmiuçado também o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana nas eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha, e encheu toda a terra. Esta pequena pedra que Deus cortou no alto da montanha é a igreja, é o reino de Deus. A montanha é o reino de Deus espalhando. Uma pequena pedra, irmão. Eu sei que teologicamente você fala: essa pedra é Jesus Cristo, amém, querido? Sim ou não? Cadê os teólogos de plantão? Aleluia. É Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo habita onde? Olha bem nos olhos do seu irmão, dá um sorriso para ele e fala assim: você é a pedra da montanha. Aleluia. Você é a pedra da montanha. Você é parte deste reino de glória, de poder. Você romperá com a iniquidade desta terra, irmão. A igreja que está firmada na rocha, que é a própria rocha, sem auxílio de mão, será liberado do alto monte de Deus, e descerá, e a impressão que dá, que isoladamente, e romperá com toda a iniquidade desta terra, com todas as prisões. E eu não vou entrar muito nos reinos que aqui foram destruídos, porque eu não vou ficar mais 2 horas aqui. Mas o que me encanta, que foi esmiuçado.
acabou o tempo. Eu sei que vai dizer também, não, isso aqui, essa profecia já se cumpriu. Esses reinos já não existem mais. Aí eu te pergunto, será que não? Está aqui, ó. Se você ler sobre os grego-persas, sobre Babilônia, os ensinamentos. Tivemos Olimpíada agora, né? De onde veio? Influencia a sociedade ou não? Os reinos não existem mais, mas os dogmas, os estigmas, os ensinamentos, as culturas ainda estão no nosso meio. Só que você é a pedra que vai mudar a cultura de um povo. Jesus não veio estabelecer reino, veio? Reino de pedra? Reino de tronos? Não. Ele veio estabelecer um reino de amor e de paz. Você faz parte desse reino. Diga para o seu irmão, você faz parte desse reino. Diga para ele, você é a pedra viva de Deus. Você é a pedra do alto da montanha. Você é o poder de Deus na terra. Você é a autoridade de Deus na terra. Esta igreja faz parte do reino de Deus. Portanto, você é o reino de Deus na terra. Você, o seu irmão, a sua família são parte do reino. O reino que Deus estabeleceu para esmiuçar e nunca mais existir qualquer cultura pagã sobre a terra, sobre a mente da sua casa, sobre a sua família. Por isso, irmão, tira o medo do teu. Seja você o protagonista da sua vida. Seja você a pedra viva de Deus. Tira o medo, lança fora o medo, lança fora a insegurança, a ansiedade, a depressão, seja o que for que está te abalando. Vá e seja a pedra viva de Deus. Saia daqui esta noite como nunca você saiu na sua história e tome a tua posição. Eu sou a rocha de Deus nesta terra. Estou firmado no único fundamento, Jesus Cristo, mas a rocha está dentro de mim. Eu sou a autoridade que Deus estabeleceu. Eu determino como será o meu amanhã. Por isso a pedra nunca será tropeço para você, mas será um trampolim que irá te impulsionar para um tempo de paz, de alegria, de vitória, de harmonia familiar, de conquistas em todas as áreas da sua vida. Mas você precisa assumir isso, querido. Senão esta mensagem será apenas mais uma na sua vida. E olha que nós temos bastante. Temos ou não temos? Eu tenho mais de 50 anos de ministério, servindo a Deus. Eu me converti com 6 anos de idade, 6 para 7 anos. Me desviei no meio do caminho. Mas uma coisa, o inimigo nunca me tirou. Foi a Bíblia, que eu aprendi a ler na escola dominical da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista de Bebedouro. A palavra de Deus nunca deixou o meu coração. Até que um dia Deus olhou para mim e falou: há uma rocha dentro de você. Há uma palavra viva dentro de você, e eu vou incendiar essa palavra. Oh, aleluia, né? E aí incendiou a palavra. O pastor, acabou o culto, eu fui direto na cara do pastor: pastor, eu quero esse negócio para mim, porque está ardendo algo no meu coração, está queimando aqui dentro. E eu comecei a falar da palavra de Deus. Ele falou assim: mas cara, como é que você conhece? Eu falei: não sei, mas está tudo aqui. O Espírito Santo começou a trazer lembranças, coisas tremendas. Eu me lembrei até da minha professora de escola dominical, aleluia. Lembrei das balinhas que ela dava para quem achava os primeiros livros da Bíblia. Ela falava: acha aí Deuteronômio. Oh, Deuteronômio está aqui. E era duro, que eu tinha que concorrer com o filho do pastor. É difícil concorrer com o filho do pastor, o cara era bom. Eu falava: mas essa balinha hoje vai ser minha. A palavra viva de Deus está dentro do teu coração, está na tua boca. A palavra de fogo e poder, a rocha de Deus está dentro de você. Vá
e libere a voz profética de Deus. Vá e fale a rocha verdadeira, e seja você aquele que tem a voz que mudará a história da humanidade. A igreja dos nossos dias precisa romper as quatro paredes, precisa mostrar ao mundo que há um reino fundamentado em princípios de amor e fé, dos quais as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa. Amém, querido? Eu quero encerrar com algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Posso fazer aqui isso? Não é só fazer, é uma palavrinha, não vou fazer nada. Ok? Esses dias eu estava num momento complicado, porque a gente vive isso também, amém, irmão? Pastor não é fácil não, só pela glória. E aí alguém conversando comigo, ele disse assim: existem portas, existem movimentos que Deus vai fazer por você, que você não vai precisar fazer nada. As portas irão se escancarar diante da sua vida. Siga essas portas, porque o Senhor será contigo. E eu me lembrei quando a igreja intercedeu por Pedro, que estava na prisão, e os anjos foram, e a glória de Deus encheu aquela prisão, os grilhões, né, os cadeados, até os guardas dormiram, irmão. Os caras tomaram um negócio lá, dormiram. E ele saiu, as portas iam se abrindo. Se você ler o texto lá, a porta vai se abrindo. Pedro só vai andando, irmão, porque a igreja está intercedendo. Existem portas, existem oportunidades que você não vai precisar fazer nada. Elas vão se abrir diante de você. Amém? Mas existem portas que Deus vai abrir para você. Amém? Mas você vai ter que pôr a mão na maçaneta. Ela está aberta. Mas se você não for até ela, botar a mão na maçaneta e falar: opa, está aberta sim. Porque às vezes a gente só fica pedindo para Deus abrir porta. Abre porta, abre porta, abre porta. E você não sai do seu lugar. Você é a rocha viva de Deus. Você tem que ir em direção à porta. Você precisa romper com as portas. Elas já estão abertas, porque Deus vai à sua frente. A rocha eterna de Deus vai à sua frente. Mas você precisa caminhar, irmão. Chacoalha o teu irmão e fala assim: você precisa caminhar, irmão. Sai do seu lugar de conforto. Você é a rocha viva de Deus na terra. Há sobre nós o poder de Deus, há sobre nós a unção do Espírito Santo. Como igreja, somos mais do que vencedores. Somos a rocha liberada do alto monte. E é essa palavra que eu quero deixar para você como igreja. Esta igreja é a pedra que Deus liberará do alto do monte, do alto da adoração, para romper com as culturas de iniquidade e pecado no meio do povo. Nós somos a rocha de Deus e vamos nos tornar uma grande montanha em nome de Jesus. Sabe por que uma grande montanha? Porque nós vamos juntar tudo. Só com a unidade nós vamos vencer. Aí as pedrinhas vão tudo junto, irmão. Uma grande montanha. Essa semana, ontem, sexta-feira, subimos a um monte. Deus nos deu uma direção de levantar um altar. O Monte Sabó, não sei se você conhece, tem nome ali em São Roque. Subimos o monte, 40 mil, foi 1h30 subindo. E aí eu disse: irmãos, cada um leva uma pedrinha. E os irmãos pegaram a pedra. Teve um irmão que pegou uma baita de uma pedra. O negócio é difícil subir, irmão. E ele subiu, né? Aí eu olhei para uma outra irmãzinha lá, toda inteira, meio com aquela, né? Vai, não vai. E ela com 2 pedras na mão. Eu falei: irmão, era uma só. Não, eu estou levando 2. Eu falei: eita glória. E levantamos um altar do Senhor. E Deus falou: cada um de vocês é uma pedra que forma o altar, onde o fogo de Deus virá e construirá uma grande montanha. Você é essa pedra que Deus vai usar em nome de Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar por você em nome de Jesus, aleluia. Bendito é o Senhor nosso Deus, Rei da glória. Fecha os teus olhos, querido, levante as tuas mãos.
Senhor, tira de nós todo medo, tira de nós toda insegurança, tira de nós, Senhor Deus, tudo aquilo que nos impede de avançar. Senhor Deus, traga a revelação do alto sobre cada vida neste lugar, para que não mais venhamos ferir a rocha, porque ela já foi ferida uma vez. Jesus é a rocha ferida, que liberou, Senhor Deus, a salvação sobre cada um de nós. Mas hoje o Senhor nos ordena: fale com a rocha verdadeira. Então eu farei fluir a água necessária para saciar a sede da minha casa. Deus, libera a água no meio do teu povo, para que não haja mais sede, mas para que não haja mais dificuldade, Senhor. Toda ansiedade, toda cultura de malignidade é destruída das nossas vidas hoje, e a rocha viva de Deus que habita em nós, aleluia, dela fluirá rios de água viva, rios de poder, rios de autoridade. Somos curados, somos restaurados, somos vivificados, somos, Senhor Deus, fortalecidos para assumirmos o protagonismo da nossa vida, como pedras vivas de Deus. Por isso eu declaro esta palavra profética: levanta neste lugar, Senhor Deus, jovens, homens, mulheres, crianças, como pedras vivas, que irão mudar a história de toda a humanidade. Que esta igreja, que somos nós, possamos, Senhor Deus, estar firmado nas rochas, e sermos a expressão verdadeira, que ecoará com total importância e valor, com uma fundamentação sólida de que há um reino de poder, e que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro que a sua vida nunca mais será a mesma. Eu declaro que você assume hoje a autoridade em Cristo Jesus para ligar e desligar nos céus e na terra, e para assumir a tua vida como pedra angular. Com Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Bendito é o nome do nosso Deus, bendito é o nome do nosso Deus, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o nosso louvor e adoração. Amém, igreja? Deus seja louvado. Apóstolo, obrigado por me ouvirem. Que Deus abençoe vocês. Uma grande alegria estar com vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos foram abençoados? Aleluia. Lembrando que quinta-feira nós retomamos, quinta, sexta, sábado e domingo, não falte nenhum dia. E lembrando que o culto de empresários é na terça-feira, não perca, cremos que será uma grande bênção, amém? Que você possa abraçar aí pelo menos umas 10 pessoas, enquanto nós celebramos, para encerrar esse culto abençoado. Deus abençoe sua vida.